Porque nós vamos ver agora a pauta de hoje do Supremo. Direito Econômico abre a pauta desta quinta-feira no plenário com um único processo, uma arguição de descumprimento de preceito fundamental, onde se discute a homologação de acordos referentes aos planos econômicos Collor 1 e 2. O segundo tema do dia é ordem social. Uma ação direta de inconstitucionalidade discute se é possível a alteração e supressão dos chamados espaços territoriais especialmente protegidos mediante a edição de medida provisória. Já uma ação civil originária tem o debate em torno de uma disputa judicial, em que é preciso determinar se as terras em litígio são de domínio da autora da ação ou se são de tradicional ocupação indígena e, em consequência, se há direito à indenização. Fecha a pauta direito eleitoral e matéria política, com o retorno ao plenário de proposta de modulação de efeitos em recurso extraordinário, em que o plenário já decidiu ser aplicável prazo de 8 anos de inelegibilidade aos condenados pela Justiça Eleitoral por abuso de poder econômico ou político, anteriormente à edição da Lei da Ficha Limpa. Mais informações sobre a pauta de julgamentos no site do Supremo Tribunal Federal, stf.jus.br. Vamos voltar a falar com a Gisele e a Aline agora sobre a sessão de hoje. Aline? Pois é, vamos conversar novamente aqui com a nossa consultora jurídica. Gisele, hoje o plenário retoma o julgamento sobre a alteração do nome transexual. Ontem houve algumas divergências em relação ao julgamento. Explica pra gente o que vai ser discutido hoje aqui. É isso mesmo, Aline. Ontem o Supremo deu início a esse julgamento, como nós vimos inclusive na reportagem anterior. O ministro Marco Aurélio teve a oportunidade de proferir o voto dele numa ação direta de inconstitucionalidade. E o que nós vimos até agora, embora sejam dois processos que tratem do tema, um é um recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, relatado pelo ministro Dias Toffoli, e o outro que nós temos é essa ação direta de inconstitucionalidade relatada pelo ministro Marco Aurélio. Todos os ministros que acabaram se manifestando na ADI, eles entenderam que é possível sim fazer a alteração tanto do registro quanto da classificação de gênero no assento de registro civil junto aos cartórios de registros civis. Mas houve uma certa, sem que haja necessidade de se submeter a uma cirurgia de transgenitalização. Mas houve divergência em relação a alguns pontos, alguns requisitos. Por exemplo, o ministro Marco Aurélio entendeu que haveria necessidade de se ter uma idade mínima, uma comprovação médica, que a pessoa passasse por uma espécie de estudo psicossocial, para que pudesse, na verdade, verificar se ele já estaria apto para fazer esse tipo de alteração. Houve divergência exatamente em relação a esses pontos. Então, seria sobre a necessidade de uma idade mínima para se submeter ou não a essa possibilidade de alterar o registro civil. A própria via, né? Seria necessário, então, uma via judicial ou a via administrativa? Tem ministros que entenderam que essa comprovação, essa constatação da transexualidade deveria ser constatada em juízo e, a partir dessa constatação, teria então a possibilidade de alteração no registro civil. Outros ministros entenderam que basta o critério da autodeclaração, não haveria necessidade de que o transexual comprovasse aquela situação. O fato dele se autodeclarar, isso por si só já legitimaria a alteração do nome nos registros civis. Então seriam esses aspectos que agora devem retomar ao debate no plenário do Supremo Tribunal Federal e vamos aguardar como será a decisão dos ministros. Há sim uma previsão de que esse julgamento seja finalizado ainda hoje. Muito obrigada pelos esclarecimentos. Voltamos com você, Érica.